Antônio e a esposa dedicaram a maior parte da vida construindo um futuro, mas o país obrigou-os a recomeçar do zero aos 60 anos de idade. Sem que isso tenha trazido benefício algum para os índios ou para o Brasil. Se pensarmos num dinheiro que foi para a saúde indígena, por exemplo. Certo dia, de 89 até 2002 mais ou menos, eu peguei lá na CIAF em Brasília todo o dinheiro que foi sacado para a saúde do estado de Roraima. Em 2 anos e pouco, eles tinham usado para a saúde indígena quase 60 milhões de reais. E a gente não vê a saúde absolutamente sair do lugar. Não temos hospitais aparelhados, não temos nada aparelhado com esses quase 60 milhões de reais. A gente sabe que esse dinheiro ficou na mão de vários indigenistas que coordenam o projeto, não chegou no fim. O agente de saúde indígena ganha um salário miserável, um salário mínimo, o máximo que ganha um mínimo, e às vezes até descontado alguma coisa. Mas como ele sabe que o povo não ganhava nada, dando um salário mínimo, ele fica satisfeito, né? E aí vão, assim, se beneficiando, fortalecendo suas ONGs, muitas vezes, com esse dinheiro que deveria ser a saúde de fato e de direito dos indígenas, e não é. A gente vê isso aí, o próprio Estado brasileiro tem a ausência dele, mas ele tem condicionado as ONGs a desenvolver uma atividade que não desenvolvem. Né? A gente sabe disso, a gente vê, não fiscalizam, né? As coisas não acontecem. Muito desse dinheiro foi usado para invadir fazenda, para construir poços semi-artesianos próximo de locais, de algumas áreas onde criavam gado, por exemplo, onde não tinha comunidade. Então, o dinheiro que era para assistir os índios nas suas comunidades, foram implantadas várias novas comunidades. Infelizmente, esse é a realidade, né? E a gente não pode mentir essa forma de como foi desenvolvida a política e usado esse dinheiro, né? Neste instante, tramitam por toda a Amazônia dezenas de demarcações como a Yanomami e a Raposa Serra do Sol. A meta é reconhecer mais de 200 tribos no Brasil. Algumas dessas tribos já possuem dezenas de territórios, como é o caso dos Ticuna no Amazonas, que tem 30 áreas demarcadas ou homologadas, que juntas equivalem a uma Raposa Serra do Sol, reivindicaram mais 5 áreas que ainda estão em estudo e, mesmo assim, invadiram a periferia de Manaus em 2008, rendendo ótimas manchetes e indenizações, como previa o Diretriz Brasil número 4. É preciso confeccionar mapas para delinear as nações dos indígenas, sempre maximizando as áreas, sempre pedindo 3 ou 4 vezes mais, sempre reivindicando a devolução da terra do índio. E até que as novas nações estejam estruturadas, evitar qualquer ação de mineração. Metas cumpridas, ONGs e índios irão decidir sobre os potenciais e os minérios, capítulo já em discussão no Estatuto do Índio. Voltaremos a 1500. Faz ideia do que vai sobrar para o resto dos brasileiros? Não vai sobrar nada. Nós vamos ser uma área explorável pelas grandes potências, como preconizou um geopolítico norte-americano chamado David Whittlesey, em 1938. Ele escreveu um livro chamado The Earth and the State. Ele fala isso. Como os bens minerais são esgotáveis, eles têm que ser usados com o máximo rendimento para o país, onde eles jazem. O que é que sobrou do minério de manganês do Amapá? Nós tínhamos lá uma quantidade de manganês enorme, próximo ao litoral, na Serra do Navio. Uma empresa brasileira, testa de ferro de uma empresa americana, levou tudo. Hoje não tem mais nada. E o Amapá nem por isso ficou rico. Esse é o quadro de quem
exporta matéria-prima sem beneficiamento. Com beneficiamento, além da vantagem de você ganhar mais dinheiro, você dá mais emprego. Então, nós estamos completamente desnorteados. O Brasil não tem política mineral. E como o Brasil não se impõe na Amazônia, o rolo compressor avança. Observe no mapa: Tacutu, Cotingo, Surumbu, 3 enormes rios engolidos pelas terras indígenas Raposa, Serra do Sol e São Marcos. Uraricá, Urariquera, Auaris, Mucajaí, Catrimane, Demine, Araçá, Padauari, Marauiá, Cauaburi, terra indígena Yanomami. No caso destes dois, pegaram o rio todo. E aí vem Chié, Içana, Cuiari, Aiari, Cubaté, Uaupés, Curicuriari, Margé e adjacentes, terra indígena Alto Rio Negro. Descendo, Javari, Curuçá, Ituí, Itaquaí, Jandiatuba, Jutaí, terra indígena Vale do Javari. Resumindo, além das áreas paradisíacas e ricas em minério, as principais nascentes e os principais afluentes dos principais rios da Amazônia estão sendo colocados em terras indígenas, onde ONGs e índios pretendem decidir ou lucrar com o que vem acontecer no local, que também pertence a todos os brasileiros, ou não. O interesse por nossa região, qual é? Eu vejo de duas maneiras. Por que estão interessados, tentando influenciar a nossa região? Primeiramente, a questão da água. Isso aqui é uma questão séria. O que é o petróleo hoje vai ser a água daqui a pouco, não é? Então, essa é uma questão muito séria. Então, é uma questão econômica. Não é? Uma questão econômica. Depois, há outro interesse, que é naturalmente, do clima. Se você olhar no mapa climático, você vai perceber a influência da nossa região no clima, não só do Brasil, mas do mundo. Nossa região tem uma influência muito grande no clima. E hoje o mundo está passando por uma crise climática. Está havendo mudanças de clima que não são culpa nossa daqui. São culpa desses países que desenvolveram e que não põem medidas, limites à sua ganância, né? Eu acho que nós estamos numa sociedade hipócrita mesmo. Esse é o problema. E nós temos de reafirmar uma coisa, nós como brasileiros e como habitantes da região. Você pode dizer, a Amazônia é patrimônio da humanidade? Eu acho que não. A Amazônia é patrimônio nosso, a serviço da humanidade. Então, nós também temos de ter uma responsabilidade com nossa região. Essa região é delicada, não pode ser desenvolvida como foi o sudeste do Brasil, o sul do Brasil. Nós temos de ter responsabilidade. E quem está devastando a Amazônia não são os estrangeiros, não. São os brasileiros irresponsáveis. E ninguém tem coragem de frear esse pessoal, né? Então, nós temos que dar um basta a esse pessoal. Nós que moramos nesta região, nós temos de assumir esta região. E dizer, essa região é do Brasil, mas é sobretudo nossa, de nós que moramos aqui, que estamos aqui há algum tempo. Então, nós temos que defender essa região, não deixar que esses aventureiros expulsem nosso pessoal de onde estão, que devastem tudo, e depois voltam com as riquezas lá para de onde vieram, entendeu? Então, a Amazônia é nossa. Ela tem responsabilidade com relação ao clima do mundo, mas é nossa, é do Brasil, e é nossa que moramos aqui na Amazônia. Mas também nós temos que assumir nossas responsabilidades, que não estamos assumindo, não. As manchetes reduziram um problema nacional
a uma mera disputa entre meia dúzia de latifundiários egoístas que resistiam ao direito tradicional de milhares de índios, enfatizando o que determinava o Diretriz Brasil número 4. Enfatizar o lado humano, sensível das comunicações, permitindo que o objetivo básico permaneça embutido no bojo da comunicação, evitando discussões sobre o tema. No caso dos países abrangidos por estas diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cultura de seus povos, a pouca perspicácia de seus políticos, ávidos por votos que a Igreja prometerá em abundância. É preciso reunir as associações de antropologia, sociologia e outras em torno do problema, de tal maneira que sempre que necessitemos de assessoria, tenhamos essas associações ao nosso lado. E as demarcações iniciadas e defendidas pelos antropólogos da FUNAI são finalizadas pela Polícia Federal, expulsando os brasileiros de casa, independente das denúncias de irregularidades durante o processo. Os dois órgãos fazem parte de um mesmo ministério, o da Justiça. Te parece justo isso? Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu não deveria estar figurando isso, porque na vida pública, quem apura um ilícito é a Polícia Civil, depois vai para o promotor que denuncia e quem julga é o juiz. Nesse órgão da FUNAI, a FUNAI faz tudo. Se você tem, nesse caminho, nesse interior, de uma ponta a outra, pessoas que são desonestas, você imagina o que você pode criar nessa área. Imagine um foco de corrupção que não será, ou que é, eu não sei porque não estou lá dentro, mas que não deveria estar vinculado ao Ministério da Justiça, não. Eu acho que o problema indígena, pelo menos é um problema mais de assistência social do que um problema ligado à área, eu não digo criminológica, mas na área de infrações penais. O Ministério da Justiça é um órgão ao qual a Polícia Federal é subordinada. Aí cabe bem. Por quê? Porque há uma presunção de que o seguimento é de um órgão para outro da Justiça. Mas o que é que o índio tem que ver com o Ministério da Justiça? Há outros ministérios, poderia até se criar um serviço, uma secretaria-geral, subordinado ao presidente da República, não precisava ter status de ministro, que coordenasse essa política indígena. Nesse ponto, o general Heleno, comandante militar da Amazônia, tem toda a razão. Tem toda a razão porque o que ele declarou até hoje não foi contestado. E digo mais, se não fossem as forças militares, notadamente o Exército, nas nossas fronteiras, eu não sei se nós já não teríamos perdido parte do nosso território. E veja, quem é que diz isso? Uma pessoa que foi caçada pelo regime militar, eu tive meu mandato cassado, perdi 10 anos de direito político, interrompido, como disse, no começo da minha carreira, mas isso não tem nada a ver, nem com revanchismo, nem nada. Eu, antes de tudo, sou brasileiro. E como brasileiro, eu tenho que reconhecer que ou o Brasil tem soluções nacionais para os nossos problemas nacionais, ou nós vamos fazer o jogo das pessoas que estão lá fora dizendo que nós não temos condição de manter a Amazônia, nós não temos condições de garantir a sobrevivência dos índios, porque nós não temos uma política voltada para o problema indígena. Essa que é a grande realidade. E assim, vão minando a resistência do Brasil à fragmentação do seu povo e das suas riquezas. Um único artigo se torna mais importante que o futuro da nação. E com o território engessado ou sujeito à vontade de ONGs e índios, vão se limitando as possibilidades de desenvolvimento e de bem-estar para milhões de brasileiros. Quem resiste ao rolo compressor está a demonstrar que não houve levantamento o fato de ter-se partido para a demarcação contínua que prescinde da verificação da posse.
é atropelado pela rede de notícias, como aconteceu com o agrônomo Paulo César Quartiero. Em Roraima, desde 1976, foi preso